falar sobre as plantas punk? As punk são plantas alimentícias não convencionais que podem ser encontradas em jardins, praças ou até mesmo em um vasinho, aí na sua casa. Muito utilizadas para fins medicinais e também receitas, o São José e seus lugares de hoje te convida para conhecer um pouco mais sobre essas plantas. Vamos lá? Localizado no bairro Torrão de Ouro, zona sul da cidade, o Centro Ambiental Eduardo Bonetti é um espaço cercado por uma rica fauna e flora. O local ainda abriga um complexo com sala de concerto, conferências e espaço para reunião. Responsável pelo Centro Ambiental, Emma contou pra gente como surgiu a ideia de criar o espaço. Isso tudo surgiu de um ideal do meu marido. Meu marido era de origem europeia, era italiano, ele viveu a Segunda Grande Guerra com 10 anos e veio para o Brasil em 54. Então o projeto dele era aquela mentalidade, cultura europeia, convívio com a natureza, valorização do homem e valorização da arte e da criatividade humana. Então foi isso que ele sempre pensou em fazer aqui nesse espaço. E é isso que a gente pensava, a natureza, o homem e a arte. Tudo interagindo, integrado, tudo em harmonia. O homem sem a arte, sem a natureza, ele é incompleto, né? Em falar que assim, música junto com a natureza, gente, perfeito, né? Quer mais harmonia que isso, né? Não existe. É o equilíbrio total, né? Cercado pela natureza, o Centro Ambiental ainda conta com árvores típicas do Cerrado. Idealizador do projeto socioambiental educativo, Eduardo Bonetti faleceu antes do espaço ser inaugurado. Após o falecimento dele, eu procurei uma engenheira agrônoma, que é a Cíntia Salles, e eu falei, olha, quero criar este projeto, um projeto socioambiental educativo e com artes, com cultura artística, para a integração do homem com a natureza e com o seu equilíbrio emocional também e afetivo. Aí ela falou, olha, o seu bioma é Cerrado Mata Atlântica. Eu fiquei espantada, porque eu achei que aqui era só Mata Atlântica. Mas aí quando eu vi que era Cerrado Mata Atlântica, aquilo me deixou então mais elevada ainda para fazer o mais rápido possível o projeto. Porque o Cerrado é a fonte de água para nós. E nós temos com problema de hoje de previsão de falta de água para o mundo, né? Então vou contribuir com o homem, com a comunidade, sustentando o Cerrado. Além da preocupação em contribuir com a conservação do meio ambiente, Emma deu início a um projeto sobre a importância das plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como punk. Para isso, o Centro Ambiental conta com uma horta com diversas espécies. E de mais de 56 mil espécies de plantas que nós temos que poderiam ser utilizadas como alimento, nós simplesmente só utilizamos umas 6 mil, 5 mil. Então, quer dizer, tanta coisa que nós temos ao nosso redor aí, né? E que hoje poderia estar suprindo a alimentação, uma alimentação saudável, não é uma alimentação industrializada, processada. Sem custo, porque você pode ter no quintal da sua casa, às vezes em praças. Ela nasce naturalmente. Sozinha. Naturalmente ela nasce. E já que o assunto são as punk, olha só essa mesa. Todos os alimentos e bebidas foram produzidos com as plantas alimentícias não convencionais. Esse patê é dessa folhinha aqui, chama-se Ora Pronobis. Eu conheço. E esse cuscuz, como todo mundo já conhece, faz cuscuz de frango, camarão, sardinha, etc. Não, esse cuscuz é somente com plantas alimentares não convencionais. Uau! Então, e aqui também os bolos também foram todos feitos de gengibre, frutas e gengibre e cúrcuma. E esse suco é o suco de vinagreira, que na Itália é chamado rosélia. Ela é meio azedinha. Eu comi aqui, ela aqui, ó. Essa é a folha aqui, ó. Ela tem essa frutinha também que dá um aspecto mais ácido dela, dá um sabor ácido. E essa aqui é de capim santo, ou cidreira, como o pessoal chama, com gengibre. Então, quer dizer, nós estamos utilizando somente aquilo que a natureza nos oferece gratuitamente, com a maior benevolência. E já que estamos falando da importância das punk, o assunto neste curso oferecido gratuitamente para a comunidade não poderia ser outro. Então a gente abordou as variedades, algumas punk em particular, a questão nutricional, a questão medicinal e o abandono dessas variedades ao longo do tempo. Foi isso que foi falado lá. Tá certo. E quais as dúvidas que surgiram do pessoal que estava participando?
As pessoas geralmente perguntam sobre os potenciais dessas plantas, né, o que elas têm de nutrientes, são muito curiosos também em relação às que a gente encontra com mais facilidade, porque elas não são comercializadas, né, e onde poderiam encontrar para consumir mesmo, não só para cultivar, mas para terem prontas para consumo. Beatriz explicou também por que as punk não são comercializadas. A maioria delas não é mais comercializada. Na verdade, a gente tem algumas, sim, que aparecem, que são presentes em algumas feiras, especialmente as feiras orgânicas, agroecológicas, nessas sim. Mas nas feiras livres, habituais, elas têm sumido. Então, as pessoas sentem falta. Mas elas somem justamente pela falta da demanda, né? Pela falta de procura. Sim. O feirante, ele acaba desanimando de levar, porque as pessoas não estão exatamente à procura delas. A ambientalista falou sobre a enorme quantidade de plantas que, com valores nutricionais riquíssimos, podem servir de alimentos. Aqui no Brasil, a gente tem catalogadas 36 mil, um pouco mais de 36 mil espécies vegetais. Estima-se que sejam quase 60 mil. E aí dessas, 8 mil são comestíveis. Só que a alimentação do brasileiro não vai além de 20 espécies vegetais. Uau, então, tem de muita 8 mil, coisa para ser gente explorada. Consome em média 20 ao longo de toda a vida. É uma perda incrível, né? Os antigos, não tão antigos assim, faziam uso dessas variedades, mas a urbanização, a industrialização e o consumo de alimentos processados acabou, né, intimidando o consumo dessas plantas. E aí a gente tem esse desperdício. Aí o nosso objetivo é diminuir essa perda, fazer com que as pessoas comam melhor, e isso vai ajudar, né, como consequência, o meio ambiente. Depois da aula, o grupo segue para a horta do Centro Ambiental, onde são orientados, entre outros assuntos, como cultivar as plantas alimentícias. As explicações na horta a gente confere na volta do intervalo. O Seu José e Seus Lugares volta já. No programa de hoje você confere uma visita a um centro ambiental localizado na zona sul da cidade. O centro oferece cursos gratuitos para a população com o objetivo de propagar a importância de plantas que podem servir de alimentos. Taioba, Beldroega, Maria Gorda e Maria Sem Vergonha são alguns exemplos. Na visita realizada ao centro ambiental, encontramos a Beatriz falando das propriedades dessas plantas. Segundo a ambientalista, o Brasil conta com cerca de 8 mil vegetais. Dessa quantidade, consumimos uma média de 20 espécies. Uma das idealizadoras do CAEB, Emma, fala da importância do homem interagir com a natureza. Nós estamos muito distantes da natureza, nós fomos nos distanciando, a tecnologia foi nos afastando cada vez mais e nós não temos mais o convívio. Hoje em dia você não vê uma criança, ainda hoje no curso, alguém falou, subir em árvore. Quem é que uma criança que hoje em dia sobe em árvore para pegar uma fruta? Não existe mais isso. Quem é aquela criança que pulava de um galho de árvore no rio para tomar banho? Não existe mais isso. E depois ainda, não só pulava do galho para tomar um banho, ainda tinha fruta, o angá, que funcionasse na beira do rio. Eu comi muito, uma vagem maravilhosa. Era gostosa, nossa, ficava amarela, ficava tudo amarelo. Então, é verdade, então tem que resgatar, são valores que a gente não pode deixar de e hoje em dia nós vamos esquecendo. Os visitantes do CAEB participam de uma aula com a ambientalista. Da sala de aula para uma explicação na horta com a engenheira agrônoma Cíntia Salles. E ali a gente trabalha com a questão da educação ambiental, a importância das plantas alimentícias não convencionais, todo o seu manejo, como cultivá-las e também falamos sobre a questão da culinária, né, das receitas dos nossos avós. Ah, bacana. Aí nessa parte também de cultivar, você ensinou ali como plantar, você estava plantando uma planta, qual que é? Estávamos plantando o iacon. É uma batata usada muito pelos japoneses, né, para o controle de diabetes. Ah, legal. Então a gente prepara desde a preparação do solo, né, o plantio propriamente dito e os cuidados após esse plantio.
Tá certo. E ali na horta também o pessoal consegue experimentar, né? Eu mesmo experimentei uma planta que adormece a língua. Como que é o nome dela? Jambu. Jambu. É bem legal porque a gente tem uma experimentação não só de saberes, né, mas de outros sentidos também. Sim. Né? Então você pode provar, degustar as próprias verduras na horta, tudo orgânico, tudo sem nenhum agrotóxico, sem nada. Então fica perfeito também para a gente degustar na própria horta. A engenheira agrônoma explicou qual o tipo de público que costuma frequentar as aulas. Diverso, desde quem trabalha na área, a quem quer ter como uma terapia, quem quer ter como um hobby, quem quer entrar na área para produzir, comercializar esses produtos. Então é um público bem diversificado. Ah, legal. E nós temos muitas ainda que não foram exploradas, né? Sim, temos uma diversidade muito grande das plantas alimentícias não convencionais, até pela questão de nós termos saído, né, desse contato com a natureza e perdermos este conhecimento. Bom, a capuchinha é uma planta, é uma flor, na verdade, linda. Sim. Agora imagina uma salada com algumas flores ali de capuchinha. Então nós podemos comer tanto a folha quanto a flor? Quanto a flor, o caule e Tudo? o fruto. O fruto faz uma conserva que lembra uma alcaparras, né? Então é toda comestível e tem um saborzinho meio parecido com um agrião. Cíntia explicou ainda qual a maneira certa para consumir as punk. Deixar de molho em água com cloro por um período, depois lava novamente e consome. Agora tem que tomar cuidado com a questão do local aonde é cultivado essas verduras, né? Porque a gente não sabe se o solo é contaminado. Entendi. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Então o ideal é que se cultive em casa, em pequenos vasinhos, ou que se compre de produtores rurais, orgânicos. Que já trabalham com esse já segmento. trabalham com esse segmento. Tá certo. E já que você falou em culinária, a gente tá vendo aqui uma mesa, meu Deus, repletas de coisas gostosas, que eu quero experimentar todas. Tô brincando. Eu também. Você também? Então vamos experimentar juntas. É. Bom, aqui tem um cuscuz. Fala um pouquinho desse cuscuz. Cuscuz foi feito com vinagreira e ora pronobis que nós temos aqui na nossa horta. Que é a minha preferida. Sim. Adoro. O patê também de ora pronobis. Os bolos. Esse aqui é de limão siciliano com gengibre. Esse suco é vinagreira com limão e gengibre. E esse de cá, cidreira com limão. Nossa. E esse aqui é o cambuci. Que é esse daqui. Que é uma... exato. Que é uma fruta nativa da Mata Atlântica aqui da nossa região. Bom, gente, eu acho que é melhor parar a entrevista por aqui, porque tá na hora da gente degustar, né? Vamos. Chega de papo, Bom vamos comer. apetite. Opa, vamos lá. Exatamente. Então, saúde! Saúde! Vamos ver, bom apetite. Muito bom. Muito bom mesmo. E pensar que tudo isso daqui está à nossa disposição, né? Cuscuz à base de plantas comestíveis não convencionais? Aprovado! Lembra da aula prática sobre as punk com a ambientalista? Durante o curso, ela também cita algumas receitas. Hora dos alunos conhecerem na prática essa parte do curso. Os visitantes também participam de uma trilha, monitorada pelo engenheiro florestal Rogério Mazeu. O passeio, que dura aproximadamente meia hora, conta com explicações sobre árvores que fazem parte do cerrado. O tour passa também por esse lago, que conta com algumas plantas aquáticas. Mais detalhes da trilha a gente confere na volta do intervalo. O São José e seus lugares, volta já!
42 mil metros quadrados de área, o Centro Ambiental Eduardo Bonetti é uma opção de passeio quando o assunto é interação com a natureza. No espaço também são realizadas algumas apresentações culturais. Estamos abertos para atividades culturais da mais variada gama. Eu procurei sempre me inspirar nas 9 musas gregas. Então, nós temos todos aqueles aspectos que as musas gregas simbolizam. O teatro, a música, a retórica, a oratória, enfim, tudo o que o homem cria no meio artístico. Aquilo tudo que as musas gregas simbolizam. Na visita que realizamos no CAEB, também participamos de uma aula sobre a importância de incluir em nossa alimentação plantas comestíveis não convencionais. As explicações começam na sala de aula e passam por uma visitação na horta, onde é possível experimentar algumas espécies. Claro que eu aproveitei a oportunidade. Esse é o jambu. A hortaliça muito utilizada na culinária da Amazônia é famosa por causar uma leve dormência na boca. Outra folha saborosa é a da vinagreira. Com um agradável sabor ácido, ela pode ser consumida como verdura e na preparação de refresco, chás, geleias e doces. O curso sobre as punk é oferecido de forma gratuita para a comunidade. Para participar da aula, a inscrição precisa ser feita com antecedência na página do CAEB do Facebook. Esse casal saiu da capital paulista para participar do curso em São José. A gente já vem se interessando por esse assunto, né, das punk já há um bom tempo. Né? Eu tenho uma propriedade rural aqui no Vale do Paraíba e lá eu estou deixando a natureza se recuperar sozinha. Mas eu vejo que tem espaço para a gente ter um aproveitamento melhor. E aí o convite da Cíntia, né, que é uma das organizadoras, veio ao encontro do que a gente estava procurando. Então nós resolvemos se inscrever e saímos bem cedo de São Paulo para poder aproveitar essa oportunidade e conhecer esse lugar maravilhoso. E quando questiono se valeu a pena pegar a estrada? Muito, muito. O conhecimento que está sendo passado aqui, da forma que está sendo feito, está muito proveitoso, né? Porque é uma linguagem muito simples, uma linguagem fácil de assimilar e depois, com o interesse que a gente tem no assunto, a gente vai buscar nos livros uma coisa mais técnica, alguma coisa, para poder implementar isso no terreno que eu estou recuperando. Michele fez questão de falar da importância de buscar esse tipo de conhecimento. Então, a gente entende, por essa questão de ambiente, ecológica, você não vai ter um cultivo que você vai prejudicar a natureza porque é mais orgânico, é mais natural. São plantas que geralmente já nascem por si só. A gente tem uma Hora Pronobis que já está bem grande, assim, a gente faz bolo, refoga, usa bastante. E o Milton também tem no sítio, a gente planta. A gente está vindo de São Paulo, então é apartamento, mesmo que não dá para plantar assim em área grande, mas a gente tem em vasinho, em planta. Eu aproveitei bem algumas caixas de transporte de peixe. Transformei em vaso, faço uma compostagem, né? E a gente não desperdiça nenhum resíduo. Todo o resíduo é utilizado numa composteira. Posteriormente, essa composteira forma um canteiro dentro dessa caixa de isopor, né? E ali a gente tem a nossa hortinha e algumas coisas que utiliza na culinária. Os visitantes do CAEB também têm a oportunidade de participar de uma trilha, monitorada pelo engenheiro florestal Rogério Mazeu. A gente plaqueou algumas árvores de maior interesse, assim, para fazer uma trilha temática que parasse em cada árvore de interesse e explicasse um pouco da história da árvore e um pouco da história da flora da nossa região também. O CAEB fica bem em frente a uma área muito preservada de cerrado e aqui dentro a gente tem algumas espécies de cerrado, como o barbatimão, a copaíba, né, o cambará. Então são espécies legais assim, para a gente mostrar um pouco do que era a vegetação de São José antes da colonização. Bacana. Então, São José dos Campos, né, tem esse nome por causa dos campos de cerrado.
Então aqui a gente tem essa missão também, de preservar um pouco a flora do Cerrado. E a história, né, do nosso município. E a história do nosso município contada pelas árvores. Pelas árvores. A trilha dura em média meia hora. Antes de seguir com as explicações sobre as árvores, uma parada no lago que conta com algumas plantas aquáticas. A água represada no lago vem de uma nascente do centro ambiental. O lugar é encantador. Olha só o detalhe dessa flor. A ninféia é tão bonita que merece um registro antes de seguir o tour. E para concluir a entrevista, Rogério fez questão de falar sobre a importância desse tipo de atividade. Eu considero importante porque para trazer de novo, principalmente para a geração mais nova, o conhecimento sobre as plantas, sobre as árvores, né, da região, que a gente tem notado um afastamento assim, né, das gerações mais novas com a natureza. Então eu acho legal trazer crianças aqui para falar um pouco da natureza, falar para que servem as árvores, a utilidade que elas têm, né? Muitas são medicinais e todas têm uma história por trás, né? Então eu acho legal isso, o resgate desse conhecimento, não deixar isso morrer nessas gerações que estão chegando. E nessas trilhas com as crianças, quais são as dúvidas mais frequentes da molecada? É difícil ter dúvida, mas eles, assim, você vê que a geração mais nova está precisando conhecer, né? Então precisam conhecer para surgir as dúvidas. Sim. Na verdade eles não conhecem, então não sabem nem o que vão perguntar, né? Então, assim, tem muita coisa que eu mostro aqui, árvores frutíferas, árvores medicinais, que você vê pela cara deles que não faziam nem ideia de que aquilo poderia ser usado como remédio ou como alimento, né? Bacana. Eles estão acostumados com a laranja lá na feira e acho que é daquele jeito, né? Já chegou ali. Depois de passar uma manhã inteira conhecendo os benefícios das plantas alimentícias não convencionais, o São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até a próxima!